Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. O Inter tenta se reencontrar na temporada. As últimas partidas buscam algo nesse sentido. A manutenção de Mano Menezes também, mas será suficiente? Para falar do momento do Colorado, novamente temos aqui o jornalista, apresentador, ex-conselheiro do Internacional, apresentador do Jornal da Noite da Bandeirantes, Felipe Vieira. Boa tarde, Felipe. Que prazer em te receber aqui. Fala, meu guru, alegria minha estar contigo mais uma vez, né? E olha, tava com saudade já, viu? Tá tudo tranquilo, né? Porque afinal de contas a gente está aí nesse plantão trabalhando. Mas é isso aí que é a nossa vida de jornalista, né? Vamos que vamos. Pois é. Plantãozinho de feriado. Tivemos feriado aí na última quinta-feira de Corpus Christi. Muitos órgãos acabam aí interrompendo as atividades até a segunda-feira, escolas também. Mas não é o nosso caso, não é o caso de quem faz mídia, de quem faz comunicação, pois já diria um filósofo, a notícia não faz feriado. E Felipe, antes de mais nada, como tem sido a tua rotina na correria do dia a dia? Tem conseguido acompanhar futebol, em especial o internacional? E o que tem achado da temporada até aqui? Consigo acompanhar futebol, sim, rapaz. Todos os dias dou uma olhada no que acontece no internacional e no esporte em geral, né? Porque afinal de contas a gente gosta de esportes, eu já trabalhei com esportes, né? Então é algo que está no meu dia a dia, está no meu horizonte. No futebol, muito em função do internacional, mas nos outros esportes, e essa foi uma semana maravilhosa, todos nós torcendo pela Bia Haddad lá em Paris, né? Uma brasileira que pode chegar aí a top 10 do mundo, todo mundo torcendo agora pela Swiatek para que ela vença Roland Garros e a Bia chegue ao top 10. E o final de semana é maravilhoso. Esse final de semana de Champions, final de semana tem NBA, muita coisa acontecendo, muita emoção para acontecer em termos de esportes e eu tô ligado em tudo sempre. A temporada do Inter tem sido irregular, mas muito mais pela incompetência da diretoria do Inter, que não aprendeu, e infelizmente, não é só a diretoria do Inter, não, mas o futebol brasileiro com esse calendário do jeito que está montado, a janela de inverno fica muito mais interessante para fazer as compras, para tentar repatriar jogadores ou trazer jogadores de fora, do que a janela de verão, que é quando inicia o nosso campeonato. Então a gente sempre vê essas questões, esses problemas lá. Você tem uma dependência ainda do calendário europeu, o que é muito ruim. Em termos de Inter, olha, é, eu acho que o Mano Menezes, não acredito que o Mano Menezes faz milagre com o material que está à disposição. Porque o Inter foi campeão o ano passado, vice-campeão o ano passado, melhor dizendo, lá com esse mesmo grupo praticamente. Só que aí, claro, os adversários estudam o Inter e não tem muitas opções. Você vê quando o Mano tem que usar o banco que as opções são muito fracas. Isso é culpa da diretoria, né? Que não soube reforçar o plantel, fazer o plantel correto para enfrentar uma temporada difícil como é a temporada brasileira, ainda mais com o Inter jogando Libertadores da América. Pois é, eu sempre coloco isso nos meus espaços, que o Internacional no ano passado jogava com a corda esticada, no limite físico, técnico, tático, emocional, e é muito complicado tu manter isso a longo prazo. Era preciso que o Internacional tivesse dado um upgrade no seu elenco, na sua qualidade. Isso não aconteceu no início do ano, por vários motivos. O próprio Mano Menezes concordou. Mas eu vou falar mais detalhadamente contigo sobre o momento e essa questão aí do que o Inter deixou de fazer do ano passado para cá. Mas eu quero, antes disso, fazer contigo um balanço de 3 anos de gestão que o Alessandro Barcelos tem até o momento. Na sua opinião, como está? O que que aconteceu?
nesses dois primeiros, já estamos no terceiro, que levaram o Inter ao momento atual. Que balanço tu faz da gestão Barcelos? Eu acho a gestão Alessandro Barcelos muito ruim, viu, Gottlieb? Mas é uma situação seguinte. Ele conquistou o mandato dele na urna, então tem o direito de pegar e comandar o clube da forma como ele imagina comandar um clube de futebol, seja comandar um clube de futebol. A meu ver, a responsabilidade é da torcida, porque a gente vai muito no embalo, e aqui fala alguém que já participou, né, dos processos eleitorais do Inter, tem lado nisso, mas a gente vai muito no embalo daquele que promete, 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 promete e não tem a experiência para trocar um clube de futebol. O Alessandro Barcelos era uma pessoa muito nova no clube. E em função de todas essas articulações políticas, os grupos vão crescendo, vão ocupando espaços muito rápidos, e aí se cria essa questão que é ficar prometendo, falando, dizendo coisas que depois não são cumpridas. Você vê o exemplo anterior, né? Marcelo Medeiros pega o Inter na segunda divisão e leva o Inter a uma final de Copa do Brasil. O time montado pelo Marcelo seria campeão brasileiro se não fosse a instabilidade causada, essa é a minha opinião, pelo Alessandro Barcelos na chegada dele em relação ao Abel, aquilo, né, e o Inter perdeu aquele campeonato pela falta de um gol. Se tivesse feito um gol no último jogo contra o Corinthians, seria campeão. Mas essa instabilidade marcou o grupo. Então, o fato é que você tem que ter tempo de clube, conhecimento de clube para fazer um trabalho. Tá? E a torcida cobrou da diretoria anterior algo que era muito complicado. Tirar o Inter de uma segunda divisão e jogar o Inter num título grande era difícil. Mas e aí você pega o pessoal que estava na própria diretoria, com soluções que, segundo eles, teriam. Né? E depois, quando você vê que eles assumem o poder no clube, não fazem nada e piora a situação, mesmo que o Inter tenha chegado a um título também de vice-campeão no ano passado, mas chegou contradizendo tudo o que eles diziam. O Mano Menezes não era o técnico preferido deles, o estilo do Mano não era o técnico deles. Lá. O Inter só chegou o ano passado porque houve ali uma combinação de fatores muito positivos após a contratação do Mano Menezes. Então, obrigado, Mano. Verdade. Eu também tenho dito aqui, até na semana passada aqui no programa, eu reiterei que, na minha opinião, os únicos dois acertos que a gestão Alessandro Barcelos teve foram: primeiro, contratar o Paulo Autuori. Uma pena para o Inter que ele ficou pouco tempo. E segundo, o Mano Menezes. E Felipe, o Mano, ano passado, deu jeito. Arrumou o Internacional. Conseguiu chegar ao vice-campeonato nacional. É quase uma pergunta retórica, né? Mas foi um erro ter demorado tanto para contratar no início do ano como o Inter demorou? Eu já comentei isso, mas sim, eu acho que sim. Mas é uma questão do calendário brasileiro, isso não é uma culpa do Internacional. A gente vê que outros times estão se reforçando só agora. Né? O calendário brasileiro, minha opinião, tem que ser mudado. Né? Não é o nosso hábito, mas eu espelharia o calendário brasileiro no calendário europeu para a gente ter mais uma tranquilidade em relação às janelas de meio de ano e de fim de ano. Sim, não, eu concordo contigo. Deveria ser espelhado esse calendário e vou além. Não, não é preciso com isso que se mude as férias totalmente. Não. No período do verão, pode-se interromper as competições 2, 3 semanas. Um mês já é um exagero, mas o grupo pode ter uma folga mais estendida, uns 15 dias de parada. E aí, no meio do ano, faz umas férias de inverno também.
Bom, a gente já falou no começo sobre isso, mas a permanência do Mano, então, para ti, tendo, tendo em vista que ele que resolveu problemas enormes que o Internacional tinha, foi o melhor caminho, então, né? Sim, um dos poucos acertos que eu vejo nessa diretoria do Inter é a permanência do Mano. A incompetência deles é a demissão do Flávio, que está voltando, de outras pessoas lá que saíram, a contratação de pessoas que não tinham o nível para trabalhar no Internacional. Mas, de novo, é bom lembrar que o Mano não é o técnico que foi dito lá atrás pelo Alessandro Barcelos e pela diretoria dele, que seria o técnico que eles gostariam. Né? Como eles erraram muito, 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 eles tiveram que contratar o Mano. E aí o Mano deu certo porque é um tremendo técnico, é um cara que conhece futebol, conhece os caminhos do futebol e acabou montando um time dentro das possibilidades dele, naquilo que ele recebeu, um time que chegou ao vice-campeonato ano passado, mas que é um time que hoje está muito limitado. Quando o Inter olha para o banco de reservas, a gente vê a limitação do clube. Sem dúvida, não era o técnico preferido do Internacional. A gestão Alessandro Barcelos passou os 2 primeiros anos falando em ruptura, gostaria de promover uma ruptura, voltou atrás quando viu que nada dava certo e recuou, entre aspas, para o Mano Menezes, com um estilo mais tradicional. Só que era uma ruptura sem saber bem o que eles queriam fazer. Eles queriam mudar, eles queriam inovar e achavam que trazer um técnico estrangeiro sem uma base, sem um planejamento, sem ver as características do elenco, daria certo. Totalmente equivocado o planejamento. Tu tem toda a razão, Felipe. Estamos aqui com Felipe Vieira, jornalista, apresentador do Jornal da Noite, telejornal da Bandeirantes do final das noites aí. Felipe, algumas situações o Internacional tem encaminhamento para o segundo semestre. Arangues, volta de Gabriel, Valência. O que esperar desses jogadores? Eu não gosto dessa história de repatriar jogadores que já passaram pelo clube. Não. Eu respeito o Charles Arangues, tomara que o Charles Arangues seja o melhor jogador do mundo no Internacional. Mas eu acho sempre que a gente fica com aquela memória passada de um jogador que deu certo na primeira passagem dele pelo clube, cobrando dele, que está mais velho, situações semelhantes com outros parceiros. Acho muito difícil sempre. Tomara que eu esteja errado. Com relação ao Gabriel, vamos torcer pelo melhor, né? Tava jogando muita bola e tem um fator do Gabriel que é a segurança que ele dá ao time. Tomara que volte, foi uma lesão complicada, a gente torce sempre pelo melhor. O Ener Valencia. Bom, o Ener Valencia é uma incógnita, vai chegar ao Inter agora, vai sofrer um tempo de adaptação. A gente viu o que aconteceu com o Alan Patrick. O ano passado não foi tão bem, hoje é um jogador essencial para o time. Tomara que haja uma adaptação rápida do Ener Valencia e que a gente consiga aí bons resultados no segundo semestre. E esses bons resultados, pode o Inter ainda em 2023 ter uma grande conquista? Gottlieb, eu acho muito difícil o Inter ter uma grande conquista esse ano. A gente está no meio de uma Libertadores, Libertadores a gente sabe como é que é. É um torneio, então vai para uma fase de mata-mata. Se você faz um bom resultado em casa, muitas vezes fora, né? Já aconteceu com o Inter nas conquistas anteriores da Libertadores, fazer bons resultados fora e depois segurar no Beira-Rio, mas acho muito difícil mesmo. Acho que o Mano está tirando o melhor, mesmo que tenha desclassificado na Copa do Brasil, por uma instabilidade lá em Minas, né? O jogo de 2-0 lá em Minas, e a maneira como o Inter venceu no Beira-Rio, muito afirmativa. Pênalti é pênalti, né? E a gente deu azar ali com o pênalti do Pena, que fez o gol, mas teve 2 toques na bola. Então,
É complicado. Eu acho muito difícil a gente ter alguma grande conquista esse ano, né? Libertadores só se der muita sorte realmente nos enfrentamentos. Acho que o Inter, se conseguir uma vaga para a Libertadores do ano que vem, já será um grande trabalho do Mano Menezes e do grupo como um todo. Eu vejo que o foco tem que ser esse mesmo no Campeonato Brasileiro. Brasileirão é praticamente inviável conseguir um título, não tendo o elenco aí que tem Palmeiras, que tem Flamengo. E a Libertadores é muito difícil porque geralmente são essas equipes que vão chegar também. Mas aí, com esse contexto de dois jogos, de mata-mata, de espírito coletivo, combativo, competitivo, de cruzamentos também, às vezes os cruzamentos ajudam. Quem sabe? Quem sabe? Não dá para perder a esperança, mas é complicado realmente. E Felipe, tem conseguido assistir alguns jogos em estádio, seja em São Paulo ou quando vem a Porto Alegre? Tenho conseguido ir ao estádio, né? Agora, esse domingo, vou procurar ir ver o São Paulo e Palmeiras, que é um grande jogo sempre, um clássico. Então, a gente tenta ir os jogos da Copinha, quando o Inter esteve aqui, né, para o time júnior do Inter esteve aqui, fui ver agora São Paulo e Inter, não consegui ir no Santos e Inter em função do horário, eu estava de plantão, né, mas se eu não tivesse de plantão teria ido a Santos ver o jogo. Tenho conseguido ir e tenho curtido o futebol no estádio. Né? Graças a Deus a gente terminou a pandemia, a gente consegue pelo menos ter essa maravilha, né, que é ver o jogo no local certo, né, dentro do estádio, com todo aquele clima, com toda aquela torcida maravilhosa fazendo a diferença. Verdade, o clima em estádio é único, sensação espetacular e grande pega neste final de semana no Morumbi, São Paulo e Palmeiras. Vai ser confronto também de quartas de finais de Copa do Brasil. Bom, Felipe Vieira, para finalizar, deixe um recado para a gauchada que tem muitas saudades de ti aqui no Rádio Gaúcho. Quem tem saudade sou eu, rapaz. Quem tem saudade sou eu. Adoro o rádio. Infelizmente estou fora do rádio nesse momento, mas pretendo, quem sabe, voltar em breve aí para ter esse contato diário com, os meus amigos, ouvintes, que é algo que sempre me fez muito bem. Afinal de contas, foi no rádio que eu iniciei com 13 anos de idade. Otlib, obrigado pela oportunidade, obrigado mesmo. Sempre um prazer renovado conversar contigo, teus ouvintes. Valeu, queridão. Até a próxima e me convida sempre. Tchau, tchau. Valeu, Felipe, grande abraço e tomara que da próxima vez que eu lhe convide, o Internacional esteja em um momento melhor, para que a gente possa falar aí de coisas boas do Colorado. Felipe Vieira, jornalista, foi o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho.